Olá, estou de volta com mais um Universo Épico e hoje, minha gente, o nosso bate-papo é sobre mitologia. E quem vai falar com a gente sobre este assunto é a Larissa, que já está aqui conectada comigo. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, muito obrigada. Larissa, explica pra gente então, é uma revista eletrônica? Isso, a revista Mitologia Aberta é uma revista eletrônica, colaborativa, de livre circulação e que pretende atingir todos os públicos, por isso que ela chama Mitologia Aberta, ela é aberta a todos os públicos. E a ideia foi sua, foi de um grupo, como é que surgiu então essa proposta? A proposta da revista surgiu, na verdade, no finalzinho de 2020, né? Porque eu recebi uma revista de quadrinhos, inclusive, chamada Imaginário. Aí, a partir daquela revista, eu falei, e se eu criasse uma revista colaborativa de mitologia? Aí, essas ideias que surgem, né? A gente precisa aproveitar. E em um mês, a gente conseguiu fazer essa revista. E dia 1º de fevereiro de 2021 saiu a primeira edição, com 50 páginas, né? Com todas as sessões, quase todas as sessões que hoje existem na revista. E até hoje ela está aí na sua 10ª edição, ela tem a periodicidade bimestral e cada bimestre a gente consegue lançar aí uma revista com muito orgulho, com muito carinho e muito amor. E como é que vocês dividem o trabalho, né? Então, acredito que não tenha só profissionais da comunicação, tenha profissionais de outras áreas, né? E como é que vocês dividem esse trabalho? Da parte de ilustração, da parte da escrita mesmo, né? Na verdade a revista tem algumas sessões, né? E essas sessões são divididas em... A primeira é Ilustre Ilustradores, que ela traz os ilustradores que são convidados para fazer capa ou ilustração de artigos, né? Alguns ilustradores já têm essas ilustrações prontas e outros eles criam especificamente para a nossa revista, que é muito bacana, e sempre são divindades ou seres mitológicos. Nós já tivemos ilustradores nacionais e internacionais, isso é muito bacana, que mostra essa diversidade, né? Esse amor mundial pela mitologia. E também nós temos algumas outras sessões. A sessão de artigos é a sessão que é a mais completa ali na nossa revista, porque é a que ocupa mais páginas, né? Nós temos aproximadamente 5 artigos por edição e às vezes 6, quando precisa ter um artigo que fala da divindade da capa. Depois nós temos a sessão da Biblioteca de Tote, né? Que ali nessa sessão da Biblioteca de Tote a gente tem livros, dicas de livros com resenhas de mitologia, normalmente livros clássicos, e também lançamentos, né, nesta área. Temos a sessão da Vitrola de Orfeu, que é uma sessão super bacana, que ela traz bandas com temáticas mitológicas em suas letras ou na sua composição. E nessa sessão nós temos um colaborador, que é um produtor musical, né, o Luiz Ribeiro, né, e ele traz sempre uma banda bacana para nós. E depois nós temos as Histórias da Votiana, que é a sessão que eu falo que é a da mitologia familiar, que ela traz aí as histórias contadas pela nossa avó e que compõem a nossa mitologia familiar, né? E depois nós temos outra sessão que são os arquivos de Loki, e nessa sessão temos jogos, animes, séries, filmes, obras de ficção de forma geral, que trazem a temática mitológica. E nós temos a sessão que chama Nona Árvore, né, que é em homenagem à Nona Arte, às árvores cósmicas de todas as mitologias, que é a sessão de quadrinhos da nossa revista. Então a gente sempre traz uma degustação do quadrinho que a gente está trazendo e um pouco dos autores também, dos quadrinistas, de como eles trabalham. Bem bacana essa parte também. E temos a Academia de Kiron, né, que é onde a gente traz cursos, palestras, eventos, shows, que tem a ver com essa questão de mitologia, onde a gente consegue divulgar gratuitamente também todos esses colaboradores, o que é bem bacana. E, por fim, temos o panteão de colaboradores, que a gente traz cada um dos nossos colaboradores super especiais, que participam da nossa revista, com contatos, contando um pouquinho a história deles. E essa é a Mitologia Aberta, né? E temos esses colaboradores fixos, o Luiz Júnior colabora na Histórias da Votiana, temos uma revisora, Fábia Lucas, temos o pessoal que atua no canal da Mitologia Aberta do YouTube, com algumas entrevistas, que é a Érica Dias e o Ricardo Bajo, e tem a Jéssica Dias, que atua nas redes sociais. Então, tem essa equipe aí desse núcleo fixo e esse núcleo variado, que hoje já conta com mais de 60 colaboradores. E é um grande orgulho, né? É tudo muito colaborativo, gratuito, e esse espírito de compartilhamento da informação mitológica é muito legal, que todas essas pessoas compartilham isso e ajudam a Mitologia Aberta a existir aí nesse mais de um ano de caminhada.
É um projeto grande, né? É um projeto que envolve muitas pessoas e eu quero saber, desde a primeira edição, né, vocês têm aí quantas pessoas já vocês alcançaram? Então, na verdade, a gente tem um alcance, né? Quando a gente lança, a gente consegue ver esse alcance, e esse alcance fica por volta, às vezes, de 1.000, 2.000 visualizações, que é uma coisa muito interessante, que realmente a gente não esperava isso, né? Esse tipo de engajamento, porque a revista não tem nenhum engajamento, é tudo orgânico, né? E é muito interessante a gente conseguir alcançar todas essas pessoas. E também, além disso, acredito que esse interesse pela mitologia vem por outros. A gente identificou que o canal, por exemplo, do YouTube, que traz convidados, que a gente entrevista da Mitologia Beta, é uma ferramenta super bacana para a gente conseguir também trazer mais pessoas para a temática mitológica, porque muita gente gosta de mitologia, mas tem gente que não identifica que é mitologia aquela questão, né? E acho que a revista traz essa perspectiva de uma perspectiva acadêmica e dos apaixonados pela mitologia, e a linguagem da revista é muito simples, a gente busca trazer uma linguagem simples e acessível a todos, para que todos possam entender o que está escrito lá, e compreender, e compartilhar, e curtir, e também colaborar, uma revista aberta para todos colaborarem, isso que eu acho que é a parte mais interessante. Larissa, e a cada edição, como é que vocês escolhem? Vocês têm uma temática, essa edição nós vamos falar de personagens mitológicos grego. Não, vamos falar da mitologia nórdica. E aí vocês trabalham esses personagens ou não? É uma mistura, tem ali grega, nórdica. Como é que vocês trabalham a pauta, né? Então vocês têm uma discussão, né? Uma reunião de pauta, definem então a temática e como é que é isso daí? Na verdade, a gente gosta de trazer o que é a mitologia comparada, ou seja, né, quais histórias se repetem em todas as mitologias. E por conta disso, a revista tem inúmeras temáticas mitológicas em cada edição. Então, por exemplo, na última edição teve uma capa grega, né? E aí são artigos. Tem um artigo grego falando da divindade de Capa, e aí tem um artigo que fala da mitologia urubá, egípcia, nórdica, e por aí vai, justamente para trazer o que a mitologia tem de diversidade, que não é só, por exemplo, as mais famosas, grega, egípcia e nórdica, né? Tem muito mais, né, por trás disso. E a mitologia da Suméria, por exemplo, que é uma mitologia que é pouco trabalhada, ela aparece várias vezes na nossa revista com um colaborador super bacana também, né, que é o Vitor, e ele sempre traz essa mitologia de uma forma muito simples, que é algo difícil de conseguir até material, né? Então a gente vai misturando mesmo para que as pessoas vejam que essa mistura é extremamente vantajosa e entendam, né, como funciona a mitologia em vários aspectos, né, essa grande diversidade. Agora eu fiquei curioso. Conta pra gente então um ser mitológico. Vou falar então um personagem aqui, Zeus, né? Então, ele aparece em outras mitologias? Sim, Zeus aparece em várias mitologias com outras roupagens, né? Ele é Odin, Wotan na mitologia nórdica, né? Ele tem algum aspecto ali da divindade do deus Ra, da mitologia egípcia, por exemplo, né? E Zeus, esse personagem, né, que é o grande pai, o grande imperador, né? Ele tem essa característica que aparece, por exemplo, até em algumas mitologias brasileiras. Ele aparece, por exemplo, como Xangô, né? Assim, guardando as proporções, né, com a mitologia urubá. Então é muito interessante ver como é que a gente consegue identificar o mesmo personagem em várias mitologias. Isso não acontece só com os deuses, mas também com os heróis, né? E acho que a grande jornada do herói são coisas é uma coisa interessante que a gente traz para a nossa revista, né, através dos personagens heróicos, mitológicos, e que as pessoas conseguem acompanhar em filmes, animes, por exemplo, na saga Cavaleiros do Zodíaco. A gente está tendo aí uma parte, né, na nossa revista, falando da mitologia dessa série, desse anime, e através disso a gente consegue acompanhar jornadas heróicas também. Então, essa diversidade é bem interessante nesse sentido, como a gente consegue ver a mitologia por vários prismas. O legal da revista eletrônica, né, é que permite vocês trabalharem diversos formatos. Então você tem ali as ilustrações, o texto, mas dá para trazer áudio, dá para trazer infográfico. Então vocês investem nisso? Na verdade, ainda a gente não consegue abranger tudo que a gente queria, né? Mas, por exemplo,
o último colaborador da Nona Árvore, ele fez uma HQ. A partir da HQ, ele fez um projeto musical, porque ele também é músico, e a partir disso ele fez clipes, então tinha o vídeo, o som, né, e a própria HQ disponível para que as pessoas pudessem acessar. Esse projeto dele, por exemplo, foi um projeto completamente gratuito, saíram 11 páginas na degustação da Nona Árvore, mas quem quisesse podia baixar a HQ completa, que tinha mais de 50 páginas, a Cobra Sofia, né, que é do Rafael Senra, que foi uma coisa maravilhosa, e as pessoas podiam acessar em diversos formatos, o que era bem bacana, né? Então, por mais que a revista não consiga, às vezes, trazer esses formatos, a gente sempre traz os links, os sites, e as pessoas no site do próprio autor conseguem ter toda essa capacidade de trabalhar, né, com diversas mídias. É um assunto que, assim, difícil de se esgotar, né? Então, tem muito trabalho para vocês aí. Sim, bastante trabalho, né? No começo, logo que a gente começou a revista, ela era mensal. E aí começou, mas ela tinha 50 páginas, né? E aí, conforme ela foi aumentando, hoje em dia ela está batendo sempre quase 100 páginas, já foram mais de 800 páginas aí, né? Editadas, escritas e tudo mais. A gente falou, não, a periodicidade precisa ser bimestral para a gente fazer uma coisa bacana, mas o tema ele nunca se esgota, porque nós temos pessoas que vão trabalhar com artigos, por exemplo, na área da psicologia, outros na área da sociologia, outros na área jornalística, outros na área da ciência da religião. Então, são muitas temáticas variadas, além dos mitos serem muito variados, né? E sempre tem coisa interessante nova surgindo aí, né? Através dos arqueólogos, que inclusive traz novas informações da própria mitologia em si. Qual é o personagem favorito da Larissa? Impossível de dizer, eu amo muito, mas, por exemplo, eu gosto muito de Dioniso, né, que é o deus grego do teatro, né, desse êxtase divino. A capa da revista foi Odin, né, a primeira capa da revista, porque acredito que essa energia dele vai e faz, né, que ele tem uma coisa muito de ordem, assim, foi um grande mote para a revista. Também gosto muito desse personagem Odin, e tem inúmeras outras divindades que eu admiro, e não só admiro, mas eu entendo como elas movem o ser humano, né? Então a gente sempre é movido por algum aspecto dessas inúmeras divindades que existem aí no mundo afora, né? Larissa, você sabe que a nossa audiência aqui em Campinas vai longe, né? A TV Câmara pega ali o nosso sinal em várias cidades da região metropolitana que estão aqui ao nosso redor, como Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia. E aí, nessas cidades, inclusive Campinas, de repente tem um profissional, um designer, tem ali um jornalista também, ou um músico, e que quer participar do projeto. Tem como? Tem como sim, é só entrar em contato conosco. Nós temos um site, né, que é o www.mitologiaaberta.com.br. Através do site você tem um canal de contato, é só contatar a gente, explicar que você é apaixonado pela mitologia, né, e em qual das sessões você quer atuar, e com certeza tem essa possibilidade, porque a gente quer que todo mundo tenha acesso, e não só acesso, mas também compartilhe isso, né. Nós temos uma editora que é a Ciência Cultura, que está por trás de nós, né, do projeto da revista, e por conta dessa editora nós temos todos os parâmetros de uma revista mesmo. Isso foi muito bacana, essa conquista nossa, e as pessoas podem colocar no Lattes, né, inclusive, que é uma coisa super bacana. Então quem quiser participar está mega convidado, é só entrar no nosso site, que lá tem todas as redes sociais, nosso canal no YouTube, esse e-mail que é o contato do Hermes, né, que a gente brinca, que, né, mande um e-mail para Hermes, que é o deus da comunicação, que a gente vai responder com certeza com muita alegria. Bom, aqui durante a nossa entrevista você pôde acompanhar em vários momentos o site deles, da revista eletrônica, mas ó, a Larissa vai reforçar aqui e vai passar as redes sociais também, né, para vocês de casa acompanharem. Isso mesmo, nós temos uma página no Instagram, né, que é Mitologia Aberta, né, @mitologiaaberta. Nós temos também uma página no Facebook, né, que também está lá com o nome Mitologia Aberta. E além disso, nós temos o nosso canal no YouTube, linkado à página da revista, como eu falei, né, ao site da revista. E é isso, esses são os nossos canais. Quem quiser acompanhar é muito bem-vindo, baixar a revista, pode baixar todas as edições desde a primeira edição, né? E sempre temos coisas novas, bacanas, e acredito que essa energia, né, move muito a nossa capacidade de realização, né? Então todos os colaboradores que colaboram são muito
doadores, né, generosos, e acredito que isso deixe a revista sempre com uma cara muito especial, uma cara de algo importante para ser transmitido, compartilhado, divulgado. Larissa, adorei o nosso bate-papo. Eu amo mitologia grega, mitologia, filme, série, consumo bastante. E quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. Imagina, eu que agradeço, uma grande honra. E se você quiser colaborar com a revista, também está convidado. Muito obrigada. Valeu. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Universo Épico. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e agora o nosso bate-papo é sobre quadrinhos. E olha só, quem está aqui com a gente é o Wagner, veterano no Universo Épico. Tudo bem, Wagner? Olá, Michel, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Agradeço imensamente o convite. Foi um sucesso a primeira entrevista sobre Kimber, e agora que a gente está com esse novo projeto, eu agradeço aí a produção de acompanhar o meu desenvolvimento e me chamar novamente para participar aqui. Então é uma honra participar desse bloco e falar um pouquinho mais sobre Kimber. A gente que fica feliz em poder acompanhar, né, e divulgar aí a continuidade do projeto. Aliás, para você que perdeu o programa, não assistiu, olha só, o Wagner vai explicar então do que se trata a história de Kimber. Bom, Michel, Bom, eu vou contar um pouquinho dos bastidores, né? No início dos anos 2000, eu tinha um grupo de RPG, né? A gente jogava Dungeons & Dragons, que é aquele RPG super famoso do Caverna do Dragão, né? A inspiração do Caverna do Dragão. E nós jogávamos RPG de mesa, eu, o Daniel, o João, o Vitor, o César e o Fábio, meu amigo. E eu criava as histórias, cada um criava seus personagens, e eu narrava as histórias, e cada vez uma coisa diferente. E teve uma história em especial que se passava em Kimber. Então, Kimber, que é o nome da HQ, é uma cidade, né, medieval, e no mundo fantástico, com elfos, dragões, orcs e tudo mais. E a gente contou uma história, eu contei a história para eles, e a gente fez lá a aventura, e foi tão legal o resultado que eu me empolguei, e à época escrevi até um pedaço de um livro, comecei a me inspirar. Mas isso lá em meados dos anos 2000. E aí, depois o tempo foi passando, eu sou amante de história em quadrinhos, vivo em comic shop aqui em Campinas, compro as histórias do Batman, Super-Homem, X-Men e outros quadrinhos, principalmente do Conan, que é o meu personagem favorito. E aí eu pensei, poxa, eu gosto tanto de quadrinhos, por que não ter o meu quadrinho, né? Acho que cada um tem que ter um hobby, e eu coloquei isso como um projeto de vida. E aí eu fui atrás de vários artistas, conhecer, e até que chegou um momento que eu falei, eu vou fazer. Aí eu transformei aquela história em história em quadrinhos, um roteiro de história em quadrinhos. Eu montei a primeira edição, né, que foi aquela que nós conversamos anteriormente, que é essa daqui. Então ela tem impressa, né? Já até eu acabei colorindo depois para participar de um concurso e fiz a história, né? Contratei os artistas para desenhar para mim. E aí eu terminei, eu passei o PDF para todo mundo gratuitamente. Quem quiser ter acesso é só pesquisar ou me solicitar, eu encaminho sem problema algum, e eu imprimi, porque querendo ou não a gente é da fase ainda do papel, né? Eu não consigo ainda fazer a leitura no meio digital. E aí terminou a história deixa um gancho para continuação, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mesmo da primeira edição, que já é antiga, mas eu não vou dar spoiler. E aí o pessoal pediu, mas o que acontece? Mas, poxa, vai terminar assim? Não tem continuação? Eu falei, poxa, gente, pode ter continuação, né? Mas é isso que vocês querem e tal. E meus alunos, principalmente, que eu sou professor universitário, foram pedindo também. Eu falei, então quer saber? Eu gostei tanto da primeira, eu gostei tanto de fazer, o processo de produção é tão gostoso, de você dormir, em vez de pensar nos seus problemas, você pensar em como você vai desenvolver roteiro. Então foi uma fuga. E aí eu construí a continuação da história. Então,
eu fiz a continuidade da história, no qual os personagens da primeira edição de Kimber, eles seguem, né, a história da onde parou a primeira. E dessa vez tem final. E aí tem final, né? Eu não posso dar spoiler, mas tem final. Mas e aí, a série acaba ou você vai concluir Kimber? Como eu falei, Kimber é uma cidade. Então a história, vamos dizer assim, o personagem principal da história é uma trama que é uma trama política, no fundo, né? Assim, é uma HQ de aventura, mas tem uma trama política por trás, que se passa na cidade. E essa trama política acaba nessa segunda etapa. Aí, efetivamente, ela termina na segunda etapa. Então, Kimber, propriamente dita, não terá sequência. Mas nós já estamos desenvolvendo um projeto, junto com o Mark Pazin, que é um artista maravilhoso, que está nos ajudando bastante na segunda edição, em que ele vai fazer um spin-off de um dos personagens, que é o Mac-Ed, para desenvolver, ampliar o universo de Kimber. Mas ele não vai se passar em Kimber, na cidade. Então vai ser Mac-Ed, né, um spin-off, passando no universo, entre aspas, de Kimber, né, que como eu falei, é uma cidade, mas a aventura vai continuar. Até porque o público se identificou com alguns personagens. Mas como que ele surgiu? Qual é a origem dele? Pô, você não fala nada dele, você tem que se aprofundar. Não dá para se aprofundar em poucas páginas, são 100 páginas de HQ. Não é um monólogo, eu não consigo, é um grupo, então eu não consigo me aprofundar. E aí o pessoal vem pedindo o aprofundamento de alguns personagens, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma spin-off do Mac-Ed, que vai ser uma história completa. Vamos ver, se funcionar o spin-off e depois a gente querer se aprofundar em outros personagens da trama, eu não duvido que eu faça, né? Eu adoro projetos, esse é um dos projetos. Esse ano eu pretendo lançar 3 HQs, né? Não só Kimber, mas outras 3. Bom, ainda falando sobre Kimber, parte 2, eu sempre gosto de saber do entrevistado a evolução deles, né? Então, de um projeto, primeira parte, para o segundo, Wagner, o quanto você evoluiu e você colocou isso para a sua história, para a sua HQ. Então, é nítido essa evolução, esse amadurecimento? E aí, detalha pra gente em que pontos você amadureceu com a história. Eu depois de querer a primeira vez, foi uma coisa muito amadora mesmo, né? Eu não tinha noção de roteiro, eu não tinha noção de... Apesar de ler, né, ter milhares de quadrinhos, eu olho aqui para cima, a minha prateleira tem mais de 200 quadrinhos aqui, né, fora os demais que eu tenho guardado. A gente acha que ler quadrinho é você desenvolver roteiro. Não, eu leio quadrinho, então eu sei. É a mesma coisa que falar assim, eu leio livros, né, eu leio lá Crepúsculo, eu li Senhor dos Anéis, eu li Game of Thrones e eu sei escrever um livro. Cara, não é assim. Então, a primeira história foi uma aventura. Eu li um pouco sobre esse roteiro, mas nada demais. E depois eu falei, poxa, não, eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Aí eu fiz um curso de roteiro na Dynamo, uma escola, um estúdio Dynamo, do Daniel HDR, sensacional, com o professor Maurício Dias. Então eu tive um estudo sobre isso, uma aula própria. Eu comprei vários livros de roteiro, desde Stephen King, né, que na verdade ele fala um pouco sobre a escrita, mais de livro, mas Stephen King, então a gente tem que ler Stephen King, não adianta, se eu quero falar de roteiro. E outros livros específicos de roteiro. Contratei uma mentoria também de um artista super conhecido aqui de Campinas, creio eu que você já deve ter inclusive entrevistado, que é o Mário Cal, que fez um HQ da Terapia, que eu amo aquela HQ. Quem não leu tem que ler Terapia. Então, assim, eu fui atrás, eu estudei bastante e desenvolvi técnicas novas, né? Aí eu também amei a arte do Odemir Fortes, que fez a parte 1, mas eu também queria uma outra arte, um outro profissional, porque a arte do Odemir Fortes é bem pessoal dele, um estilo mais mangá, né? Funcionou bem na primeira parte da história,
Mas a segunda parte da história, que tem uma pegada um pouco mais dark, mais pesada, eu procurei um artista com uma mão pesada. Então eu tive a bênção de encontrar o José Augusto Luz e o Fábio Jansen, que tem uma pegada Conan, Espada Selvagem, aquelas revistas Calafrio de terror. Então, assim, teve um avanço fenomenal. E outros profissionais que participam da HQ, porque eu amo arte, então eu fui atrás de outros. Se você ler o quadrinho, tem página, no meio do quadrinho vai ter a página de uma outra artista, da Larissa, do Michel Gomes, de outras formas de escrever, e cada um, para mim, era um desafio de escrever o roteiro de uma forma. E eu pergunto, e outra, eu adoro dar liberdade artística. Então, meu roteiro não é fechado, não são 5 páginas de roteiro para escrever um quadro. Não, é assim, olha, eu quero isso. E ele tem a visão do artista, eu tenho a escrita. Tanto é que depois, né, quando finalizou a HQ, né, quando eu terminei o arquivo final, eu reli o roteiro que eu tinha escrito, o que eles me apresentaram e mudei. Simplesmente eu mudei o roteiro, mudei partes que eu estava escrito, balão, até para tornar mais natural. E eu tenho um colega que é o coautor, né, o coprodutor, que é o Aranha Filho, o João Aranha Filho, e ele fez linguística, né? Ele é formado em letras. Então ele faz toda a correção ortográfica, o quadrinho tem que sair impecável, lógico, às vezes um erro de digitação, etc., mas eu estou evito o máximo isso, e o João Luiz, ele faz essa parte, inclusive as músicas que tem, os sonetos, poemas, etc., tudo é o João que faz. Então ele conta, ele tem a vontade de... Eu não sei nada disso, né? Eu aprendi nas aulas de literatura, mas quem sabe é ele. Então tudo é metragem, tudo é contado. Então eu busquei os melhores especialistas no ramo, desde mentoria, de aulas de roteiro, para desenvolver o quadrinho. Ficou perfeito? Não ficou. Mas ficou uma história divertida, com certeza. E aí, Wagner, o que o pessoal de casa pode esperar dessa parte 2, né? Qual é o tom que você deu? Mais aventura, mais drama, mais ação? Eu sou fã de histórias épicas. Eu acho que Kimber, a parte 1, ela é muito centrada, muito concentrada nas histórias dos personagens, né? Na história do Mac-Ed, do Balagorn, do Rurik, do Dumas, e o aparecimento lá dos mortos-vivos, dos zumbis na cidade. Então é uma coisa bem contida, que eles vão ingressar nessa aventura para descobrir o mistério do surgimento desses mortos-vivos. Então, bem contida. Depois que ela termina, eu desenvolvo, porque no final da primeira parte tem a questão política, mas eu desenvolvo essa questão política na segunda parte, e aí evolui para uma questão épica, além dos muros de Kimber. Então ela começa a se tornar mais grandiosa. Assim, eu não gosto de fazer comparações, porque quem sou eu para me comparar com Tolkien? Mas assim, vira uma história épica no sentido Senhor dos Anéis, de Game of Thrones, não me comparando jamais com os reis aí da fantasia medieval. Mas foi uma pegada que eu falei assim, eu preciso que assim, aventura por aventura, né? Você lê uma história em que você entra em um local para fazer uma luta, sem um pano de fundo, por que os caras estão ali? A primeira história fica na dúvida, o que eles estão fazendo ali? Por que aconteceu aquilo? Aí eu desenvolvo o porquê dentro de uma história muito maior, o desenvolvimento de outros personagens, como o regente da cidade, mesmo que aparece no começo e no final da primeira parte, ele é muito explorado na segunda parte, como ele pensa, né? E aí foram alguns estudos que eu fiz também de alguns personagens de histórias de terror, de novo, Game of Thrones eu reli, Senhor dos Anéis, reassisti filme, para saber como que esse cara pensa. É lógico que como ele pensa, eu não consigo exteriorizar 100% ali, no pouco espaço que eu tenho. Mas eu falei, poxa, peraí, esse cara tem um perfil desses personagens, e tanto é que tem homenagens a Senhor dos Anéis, tem homenagem a Game of Thrones,
tem homenagem a Halloween, que é outro filme que eu gosto, Hora do Pesadelo, e aí o Conan, enfim, tem tudo aquilo que eu gosto, eu quis homenagear ali, mas sem tornar também algo forçado, porque não adianta só, vou homenagear por homenagear, não, dentro da história. Gente, você é de casa que gostou da história, da parte 2, e quer acompanhar, quer contribuir, né? Porque tem como, ali o Wagner disponibilizou, através de um site de financiamento coletivo, a possibilidade de você ganhar recompensas. No caso de Kimber, parte 2, já foi finalizada, ele já conseguiu atingir a meta, mas tem aí o spin-off, né? Então, toda vez que você quiser contribuir, tem como. Então vamos passar aí os canais de comunicação para o pessoal de casa que quiser contribuir e que quiser também comprar a HQ, quiser acompanhar o seu trabalho? Eu tenho minhas redes sociais, né? WJPA no Instagram, Wagner Armani no Facebook, então lá tem todo o meu contato. Ali eu vou falar não só da minha carreira como escritor de história em quadrinhos, mas como professor de direito empresarial. Inclusive eu tenho um livro de direito empresarial com capa de super-herói. É o único do ramo corajoso, né, que fez isso. Mas eu criei uma loja por conta do sucesso do Catarse, né, da possibilidade de bater mais de 150% da meta. Eu criei a possibilidade de quem quiser, seja em PDF ou seja a HQ física, pode buscar na minha loja integrada, que é wagner-armani.lojaintegrada.com.br. E lá você vai ter não só o quadrinho, como o livro, as canecas que eu fiz de Kimber como recompensa lá do Catarse, né? Foi um sucesso, então eu mandei fazer outras. Aqui as canequinhas, o marcador de página, artes originais. Então, no meu bio lá na minha bio do Instagram, tem a minha loja integrada, é só clicar lá e ir direto para a loja. Tem só produtos meus. E, como o Michel disse, eu tenho outros projetos que vão ser publicados aí no Catarse, né? A Aniquiladora, junto com meu amigo Ricardo Oliveira, que é uma HQ sobre uma super-heroína que combate aí, feminicídio, combate violência contra a mulher. Então é uma história bem legal, bem atual. O bacana é que a gente tem uma mentoria com algumas mulheres, né, com algumas colegas nossas, então a história não fica aquela visão machista, pelo contrário, elas fazem opinião sobre tudo, inclusive pose da personagem, etc., para não se tornar sexista também, a gente se preocupa muito com isso. Eu tenho uma que chama Romeu e Julieta, que é uma história cotidiana, que vai ser publicada logo mais. É maravilhosa a história, gente. E, por fim, o spin-off do Mac-Ed, que tá para sair também, vai sair pelo Catarse, com a arte maravilhosa do Mark Pazin, em breve também nas minhas redes, né? E quem quiser comprar a física, ir na banca, que é uma coisa... vão em banca, vão em comic shop. Aqui em Campinas tem lugares excelentes, a Banca da Lagoa, do Rafael. Você troca ideia com o cara é maravilhoso. A Comic City, do Márcio, a gente chama de lojinha, é sensacional. Você senta lá, quer conversar de história em quadrinho, quer conversar de alguma coisa geek, ele tem um conhecimento, assim, espantoso. É o Stan Lee de Campinas, é o Márcio, pessoal. Vocês têm que conhecer a Comic City, é maravilhoso conhecer, assim, os pontos geeks de Campinas. Infelizmente, por conta da pandemia e fechar livrarias, infelizmente, tem poucos lugares físicos, mas se tem um lugar de encontro é lá, a Comic City e a Banca da Lagoa. Eles têm um grupo de WhatsApp para conversar sobre histórias em quadrinhos, então fica a dica aí para quem gosta dessa parte. E, Michel, obrigado novamente pela oportunidade. Imagina, ó, já vai ficar aqui 3 convites, hein? Porque tem spin-off, tem Aniquiladora, tem muitos livros, muitas HQs para você vir aqui de volta no Universo Apple. Combinado? Super combinado. Eu estou sempre acompanhando vocês, sempre acompanhando o site, né, o YouTube de vocês. Parabéns pelas entrevistas. E, assim, não vejo a hora de voltar com novos projetos, movimentar a cena de Campinas. E, assim... Cara, parabéns pelo trabalho de verdade, de coração, porque você não tem noção do que você faz pela cena geek de Campinas.
Você não tem ideia de como é bacana ter um canal que abre as portas para a gente, autor independente, mesmo os profissionais, porque precisa ter gente assim como vocês. Então, Michel, parabéns novamente e muito obrigado pela oportunidade e das próximas que virão. Já quero agradecer para o futuro, que eu tenho certeza que a gente vai conversar muito mais ainda sobre a cena geek de Campinas. Valeu, Wagner. Eu fico feliz. E olha só, quem sabe na próxima vez, no próximo programa, você não esteja aqui junto com a gente no estúdio, né? Porque temos aí a flexibilização, né? A vacina avançou bastante, a pandemia está regredindo um pouquinho. Então, quem sabe aí a gente não volta com o entrevistado no estúdio, não é? Nossa, seria uma alegria, né? Aí finalmente eu vou poder falar para a mamãe, tô na TV, de fato, dentro de um estúdio. Agradeceria muito o convite, vou ficar aguardando aqui como o Monstros S.A., né? Valeu, Wagner. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!